Oi, pessoal do terceiro período. Meu nome é Alexandre, como eu já me apresentei para vocês. E com certeza seria muito mais fácil estar aí na sala pra gente poder conversar, né? Olhando o rosto de cada um, a expressão de cada um, porque é bem importante esse feedback, né? Eu sinto um pouco dessa falta, assim, de gravar é ótimo, assim. Eu tenho um pouco mais de facilidade porque a marca Teara, ela me deu essa possibilidade de ir testando coisas, então eu fui quebrando um pouco dessa dificuldade de estar aqui de frente às câmeras. Estar em casa, e a dica que a gente deixa, fique em casa, né, que é importante nesse percurso. E a casa é um pouco da extensão do que é a gente, né, então eu sou uma pessoa acumuladora, né, pode ver. E aqui eu quis montar um pouco de cenário, assim, pra gente dar um clima, né, eu acho que quebra um pouco dessa história. E é interessante saber como é que são as coisas de um estilista, como é que é o raciocínio. Eu sou muito apegado ao passado, então vai ver que tem muitas coisas, né, antigas aí. Preciso dar algumas informações. Então eu tô em casa, tem criança em casa, talvez ela desça e apareça por aqui no meio do processo. Tenho vizinhos aqui que estão de quarentena, mas eles ouvem som alto, então a gente pode ouvir qualquer interferência no processo, mas é natural, eu acho que vai estar tudo certo. A primeira matéria que eu vou falar aqui com vocês é sobre orientação de estágio. E assim, uma coisa que eu queria deixar claro é que o que eu vou trazer sempre para as aulas, né, sempre nas explicações, são as minhas vivências. Eu acho que isso é bem importante. Eu fico feliz porque no meu percurso, né, quando eu fui aluno, não tive professores que tiveram chão de fábrica. Então a maioria era de pesquisa, né? Eu tinha acabado de formar, então era muito recente. Não que eu seja velho, mas era tudo um pouco recente essa história de professores com uma experiência de bagagem. A moda também era recente, né? Então eu acho que feliz por vocês de ter um feedback de um professor que é de chão de fábrica. E eu acho que contribui muito, eu acho que é um ganho para todo mundo. Outra informação que eu queria dar, assim, que a gente vai tentar estender que os vídeos não fiquem muito longos, porque também senão fica cansativo. E eu sei como é que é essa dinâmica, eu sei como é que tá todo mundo nesse processo. É tudo novo para todo mundo, né? Mas mesmo isso daqui eu digo que dá uma ansiedade, vou ficar nervoso, vou transpirar, mas vai fazer parte do processo. E eu acho que é importante todos nós enfrentarmos e sairmos da zona de conforto, né? E aí contar um pouco da minha trajetória, eu comecei em 98, passei para filosofia na Federal, daí fiz um mês de curso e desisti, não era para mim com certeza, mas por uma pressão familiar, então eu escolhi esse curso. E foi muito triste quando eu desisti, minha mãe ficou bem triste, mas pra mim era muito importante. Daí eu fiz o técnico especial em vestuário do Senai, o curso. Fiz um ano só, não concluí o curso. E daí eu fui morar fora do Brasil, morei 6 meses pra trabalhar, enfim, né? Tentar mudar de vida. E daí quando eu voltei, eu caí dentro de uma empresa que chama Brilho da Sereia. E foi uma empresa maravilhosa, assim, que aí lá dentro do curso Senai eu tinha feito aulas de corte, né? Então nessa empresa eu comecei com corte e era muito artesanal o processo da empresa e enfim, a marca era muito feito à mão. E lá foi minha grande escola criativa, porque as donas são duas irmãs, elas criavam todo o processo, faziam vitrines, né? Uma delas tem loja de decoração em Campinas, então lá foi onde foi toda essa minha história. E daí em 2004 foi quando eu volto pra faculdade, pra Universo. Então eu fiquei tentando vestibular, outras coisas. E em 2004, quando eu voltei pra Universo, comecei em 2004 e daí em 2005 eu transferi pra Federal. Concluí na Federal meu curso. Fiz uma pós do Senai, que é de gestão, e recente eu fiz uma pós da UEG também. Então foi onde que eu fiquei mais o vínculo com a sustentabilidade, porque a UEG tem muito esse vínculo, eu acho que é bem importante. E é onde começou a minha imersão nessa pesquisa também, eu acho que foi, né, importante para todo mundo. E eu já entrei na pós sabendo muito o que eu queria, então acho que foi por isso do grande resultado. Enfim, que eu vou falar isso um pouco mais pra frente também, eu acho que, né, tô aí nesse chão de confecção há 19 anos, né? Primeiro eu comecei como cortador, depois eu fui entendendo parte do processo, estudei, depois eu virei designer. E aí passei por esse processo todo. Então quando eu comecei a ser designer, eu já sabia um pouco de chão de fábrica, né? Como é que funciona o processo, como é que as pessoas se inspiram, né? Eu já tinha acesso à revista, a internet não era como é hoje, então é um grande desafio, mas é tudo certo. Eu acho que, né, é feliz nesse sentido.
Agora, falando da matéria, eu acho que a gente vai falar de orientação de estágio. Aí eu vou ler a ementa, porque é importante, né? Marketing, ementa, marketing pessoal, a moda no trabalho, oportunidades profissionais, atitudes geradoras de sucesso, talentos dominantes, criatividade e arte, falar em público, articulação dos conhecimentos teóricos e práticos no exercício de práticas profissionais em empresas, seminários com depoimentos dos acadêmicos e de experiências adquiridas pelos alunos, supervisão de estágio, orientação para preenchimento na documentação comprobatória, a língua vai enrolar algumas vezes, de estágio. Objetivos é orientar e preparar o acadêmico para o estágio supervisionado, contribuir para o crescimento profissional e prático, entender a importância do marketing pessoal para o trabalho, aprender a absorver a dinâmica da empresa. E aí, assim, isso não é só para o estágio, eu acho que isso vale para a vida profissional também. Vamos falar um pouco voltando à minha história, né? Eu, até a adolescência, eu trabalhei com artesanato, minha tia tinha uma pequena empresa de artesanato, que era arranjo de cabelo, então eu tive acesso a esses trabalhos manuais com ele, onde facilitou, né, meu contato com o trabalho manual, feito à mão, então isso foi bem importante, assim. E aí nesse percurso, né, eu aprendi isso foi bem importante. Daí quando eu fui pra faculdade, eu já comecei eu já tinha essa facilidade com os trabalhos manuais pelo meu histórico. E depois com a Brilha Sereia, que foi onde eu fiz esse estágio, né, enquanto profissional todo. Meu primeiro estágio, que eu digo que foi lá, eu era contratado pra fazer estágio. Então isso foi bem legal. Então lá me deu e aí eu me identifiquei com o bordado manual, me identifiquei muito com o feito à mão. Acho que por conta do meu percurso, isso foi, né, me fez abrir a mentalidade para isso. E aí nesse percurso de pós-brilhantaria, cheguei na faculdade e fui entender como é que era o mercado, né, como é que eram as coisas. Meu primeiro estágio depois dentro da faculdade foi... Aí eu conheci um grande amigo, que é o Evandro Filho, que me apresentou fotógrafo, que me apresentou uma série de pessoas. Então, de lá, eu fui fazer estágio no Popular, que a gente tinha uma revista que chamava Magazine aqui, quer dizer, ainda tem, eu acho, a Magazine, mas tinha a Expo Vestir, que era uma grande feira. Aí ficava dentro do Popular fotografando uma semana pra sair, né? Então eu fazia esse processo só por conta de trocar o nome, parecer o nome ali no jornal. Então era uma semana que a gente ficava fechado, fotografando e ajustando roupas e tal, pra falar das marcas. E aí, isso, né, a gente trocava por essa experiência, que eu acho que foi um network super importante. E aí, depois disso, também eu caí em outro estágio, que foi na Globo Aviamentos. E eu acho que é importante eu falar assim, quando eu entrei na faculdade, eu sempre tive o processo criativo, mas quando eu entrei na faculdade, eu não sabia desenhar. Então, e entrei mais velho, entrei com 24 anos, então eu tive que quebrar uma série de conflitos, né, por estar mais velho na faculdade, por não saber desenhar como as outras pessoas, a grande maioria sabia, né. Eu tinha amigos que desenhavam incrivelmente, assim, então isso me deu uma crise um pouco no processo. E aí E aí eu fiquei 4 anos nessa Brilha Sereia até entrar na faculdade, só que eu tava enjoado do processo de corte, eu precisava aprender outras coisas. Daí eu fui tentar outras coisas, né, não tava aparecendo nada, nessa época eu já tinha tentado call center e não tinha dado muito certo, então... Aí apareceu uma vaga de estágio, né, eu já tava na UFG, na Globo Aviamentos, uma loja em Campinas, né? Era uma loja de referência. Hoje ela mudou de nome, chama Mais Aviamentos, mas era uma loja de referência. E daí, assim, eu vi o anúncio, nem sei porquê, quem me indicou e tal, foi meio que de última hora. E tinha que fazer... Lembra que eu não desenhava, né? Desenhava com muita dificuldade. Aí tinha que fazer 20 croquis. 20 croquis pra quem não desenha. Pensa o desafio que foi. Mas fui lá, enfrentei, fiz do jeito que eu sabia. E as meninas me contaram que eu fui a última pessoa que entregou, né, portfólio, entregou o currículo. E eu achei que nem ia dar certo, falei, o que eu vou fazer numa loja de aviamentos, né? Mas foi uma grande surpresa. Lá foi onde me abriu todas as portas para o mercado. Como eu tinha conhecido o Evandro, o maquiador, lá na faculdade, eu fiz um pouco de... trabalhei com ele um pouco, né, ajudando na maquiagem e tal. Com isso, eu levei a maquiagem para as vendedoras, né, que era uma bagagem que eu tinha. E aí eu vou falar uma fala que eu gosto bastante, é que na vida e na moda tudo é acumulativo. Então, nada fica perdido. Todas as experiências que você teve, você consegue levar para o seu trabalho. E essa individualidade de experiência é que vai fazer você ser diferente no mercado. Como eu tinha trabalhado com o Vandinho, eu aprendi maquiagem e cabelo, que era um cuidado pessoal. Consegui colocar isso para as vendedoras, a gente trabalhou autoestima, né?
E aí, assim, e eu fui contratado para fazer desenhos só, na verdade, né? Essa tradução de aviamentos. Mas, na verdade, eu consegui dar um geral por conta da minha experiência. Então, eu trabalhei as vendedoras. Lá tinha um espaço, assim, sabe? Que era uma bobagem para fazer vitrine. Eu fiz comecei a fazer vitrine, quer dizer, teve uma visibilidade maior para a loja. Como eu tinha aprendido bordado nessa empresa, eu consegui levar o bordado manual para dentro da empresa, então eu fazia amostras e deixava isso lá dentro. Fazia desenhos também, né, para os clientes, então e lá tinha uma grande dinâmica porque tinha lojista, tinha feirante, que era o grande foco da empresa, né, que era a 44, que nem existia ainda, mas era a Feira Hip, então que era de grande volume. Eu tinha que estar preparado para atender todo mundo, então olha como tinha que ser essa minha dinâmica. Então levei o bordado, cuidei das meninas, né, enquanto estética, fiz vitrine. E aí e isso foi um boom para a empresa nesse percurso, porque às vezes chegava um material novo, eu já fazia o bordado, vendia tudo aquilo no mesmo dia. Eu fiz estágio de 9 meses lá dentro. Nesses 9 meses eu tive uma projeção salarial muito grande. Né? No nono mês eu fui convidado a ser gerente de vendas e tal. Só que eu entendi que não tinha muito a ver comigo, assim, o processo era criação. Mas resumindo, quer dizer, nesse lugar eu consegui colocar todas as experiências que eu tive antes, tanto do artesanato, quanto contato com a maquiagem, vitrina, que era uma coisa que eu já tinha aprendido um pouco na Brilha Sereia, lá eu testei porque não tinha uma cobrança, né? Como não tinha tido nenhum outro estagiário, então era um mundo meio livre, assim. Então eu entendi tudo isso e isso foi bem importante, é, entender que na moda acumulativa e as coisas que eu tinha de bagagem para trás me ajudaram ali naquele processo. E eu sou filho da Feira Hippie, então, além de trabalhar, além de fazer artesanato com a minha tia, eu trabalhava na Feira Hippie também. Então, eu sabia na essência um pouco como é que era essa venda, né? Como é que esse universo acontecia. Então, eu entendia muito desse chão de fábrica não, de chão de venda, da realidade do mercado, né? Isso foi bem importante. E a internet não era como é hoje, assim, a gente não tinha acessos, né, às coisas. E foi quando eu entrei na primeira empresa que eu trabalhei como designer mesmo, né? Na Globo foi um estágio que eu apresentei uma série de coisas e a Smart Girl foi a primeira empresa que eu trabalhei como estágio. Como de estágio não, já era designer mesmo. E aí eu não tive, acho que o caminho certo é assim, você faz estágio em uma empresa grande, tem algumas pessoas que vão te dar dentro do processo, você vai ter contato com outro designer, vai saber como é que é a logística de trabalho. É meio que uma logística que acontece assim, na grande maioria. No meu caso, eu não tive essa oportunidade, assim, eu já tive que ir direto, né, do estágio que eu não aprendi, eu muito mais devolvi pro estágio do que eu aprendi. Claro que eu tive que, né, sempre é um aprendizado, mas assim, eu acho que eu consegui muito mais contribuir com a minha experiência do que eles me ensinarem as coisas. Então eu caí no chão de fábrica com toda essa bagagem que eu tinha tido, né, lá da experiência de vivência. E entendi, né, e aí não fiz estágio já com design, já caí direto pro processo produtivo. Foi muito difícil, porque eu tive que criar minha própria rotina, meu próprio cronograma. Lá era uma empresa que fazia só blusa, então a gente tinha que provar 10, 15 blusas novas por semana no mesmo formato, mudava poucas coisas, era um produto muito popular, mas eu acho que esse era o desafio. Então nesse período eu tinha um salário melhor, eu tinha acesso a revistas, né, porque a internet não era como agora. Eu consumi muita revista nesse processo, então eu acumulei coisas de revistas, e isso foi bem importante, né, entender isso e conseguir a bagagem. Então entende que para eu chegar como designer eu passei por uma série de coisas, inclusive Feira Hip, que foi extremamente um grande aprendizado. Dentro da minha história, eu acho que a maioria dos clientes que eu tive foi de Feira Hip, depois 44, então eu tenho uma bagagem grande com a 44. Trabalhei numa série de empresas e eu acho que isso, né, abre a sua dinâmica, porque lá é uma grande engrenagem, uma grande logística. E nessa Smart Girl foi onde as coisas começaram a acontecer, foi onde que eu testei, experimentei, nós fizemos desfile, a marca teve um boom de crescimento nesse período, desculpa. E aí ela abriu loja em São Paulo, eu abria a fábrica, levava café da manhã, às vezes fazia café, cuidava do corte, né, olhava os meninos do corte, da modelagem, criação, comprar aviamento, que era um grande desafio, cuidar da produção, fazer vitrina na loja também, que era importante, então eu cuidava de tudo um pouco. Quase surtei, quase surtei, quase surtei. Então foi. Não indico isso, mas como eu não tinha tido experiência, eu abracei a causa, né? E aí depois eu fui entender isso no processo. Enfim,
Resumindo essa história, então foi um caminho, né, longo aí, né, desde antes de estar na faculdade, toda a bagagem que eu tinha como pessoa, eu consegui levar pra moda e isso foi extremamente importante. E aí, o que a gente fala do estágio, assim, né? Quais são as dicas? Você precisa entender que lá você vai levar, não é só a empresa que vai te dar a bagagem, você vai precisar levar o que você tem de experiência. Seja, né, como administrador, seja como modelista, seja como pesquisador, seja como produtor, assim, você precisa entender quem é você antes de chegar no estágio também. E o estágio, é claro que você precisa fazer vários estágios, às vezes se você tiver oportunidade, para você entender qual que é a sua profissão, qual dentro da moda o que você vai seguir de carreira, né? Ou às vezes vai para o estágio para entender também, mas leve as suas características pessoais para o estágio. E aí tem algumas dicas básicas, né, assim, que são importantes. Deixa eu pegar aqui meus rascunhos, né? Tenha um objetivo, a gente colocou 13 dicas aqui. Eu acho que a primeira tem objetivo no sentido de aprendizagem, mas se faça, uma coisa que eu sempre tive comigo, é uma experiência que eu passo pra frente, eu sempre fiz a empresa criar a demanda do meu cargo. Como é que é isso? Eu não sei ainda modelar. Quando eu entrei na confecção, então eu não sabia modelar, mas sabia desenhar, malha, né? Eu tinha aprendido um pouco mais e tal. Tinha criação que sempre esteve comigo, mas não sabia modelar. Então eu mostrava outras coisas que não precisasse da minha experiência como modelista. Porque também eu precisava que a modelista entendesse, não me julgasse e fizesse as coisas que eu estivesse acreditando naquele processo. Então eu fazia vitrine, eu comprava aviamento, eu fazia todas as outras coisas que eram mais fáceis pra mim e deixava, né, a modelagem um pouco de lado, porque é como andar de bicicleta. Se você não pratica, você não vai ser um bom modelista. Então eu me apropriei daquilo que eu tinha mais facilidade pra entender e devolver aquilo que era importante. Então eu me pegava outras coisas que eu tinha domínio e deixava às vezes de lado aquilo que não era tão difícil pra mim. Então, às vezes por isso o objetivo é importante pra você se entender e chegar no estágio, né, com mais tranquilidade. E é uma pausa que eu preciso fazer assim, eu não sei da realidade de Jaraguá, eu não sei como é que é a abertura das empresas para o estágio, eu tô aqui mostrando uma vivência minha, né? E essas dicas de estágio, elas servem pra vida, pro seu primeiro emprego, pra tudo, eu acho que é importante ter um objetivo, né? Então, fecha parênteses aí novamente. Pratique autoconhecimento. Esse termo autoconhecimento é muito recente, né? As pessoas, eu acho que a velocidade de informação, a velocidade de coisas nos obrigaram a se conhecer para a gente entender para onde que eu pesquiso, para onde que vão as coisas, e é muito um pouco de espiritual e de pessoa também. Então, por que falar disso do autoconhecimento no estágio, né? Olha que isso é muito novo. Então, a internet é muito novo e o autoconhecimento é muito novo. Para você saber seus limites, para onde que você pode ir, para onde, né, você pode experimentar e dar o feedback necessário. Eu acho que o conhecimento é extremamente importante como ser humano, isso é muito novo. Então, se conheça, se busque, faça pesquisa, entenda quem é você, seus limites, seus gostos, né? Quem eu, Theo, o que, que eu gosto. Entendo que eu sou super maximalista. Por exemplo, no desfile, eu tive um orientador que ele teve que enxugar um monte de coisa, porque eu sou super maximalista. Então, eu preciso de pessoas, às vezes, que me orientem dentro desse processo, mas eu sei quem eu sou. Então, me aproprio de pessoas que vão me dar esse feedback. Então, tá certo? O autoconhecimento é pra você se entender e chegar no estágio que, eu sei que eu quero ir por esse caminho. E também pode mudar esse caminho, né? Não é uma obrigação. Se você vê que não é isso, eu acho que moda tem um leque de opções que você pode atuar e eu acho que, né, pode experimentar e entender qual que é a sua. Não é só desenho, é uma série de profissões, como eu mandei no vídeo anterior. Invista em qualificação. Investir em qualificação, assim, é pra vida. E o que é incrível hoje, muito incrível, tem acesso. Você não precisa nem sair de sua casa para se qualificar. Porque você pode direcionar suas buscas, você tem tutorial de tudo. Esses dias eu tava com um problema na minha impressora, eu vi um tutorial que consegui resolver o problema da minha impressora. Então hoje existe tutorial para todos os caminhos, para todas as áreas, para tudo tem tutorial. Então assim, vasculhem, pesquisem, pesquisem, pesquisem bastante. Quando você chegar na empresa, vamos supor que você vai fazer o estágio. Olhe, observe, sinta, né? Vê a logística, vê o que você pode contribuir, porque é muito importante a observação, que nem tá aqui nessas dicas, mas eu lembrei disso agora, eu acho que é importante contribuir aí. Então observe, 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 observe. O estagiário ele tem essa missão de observar muito e contribuir também. Então invista em qualificação,
Fique atento à sua postura. Eles falam, né, aqui na postura, de postura, né? Quem vai dar uma credibilidade? Alguém que não tá, né, resolvido com ele mesmo. Então, isso convence. A sua postura corporal convence. A sua postura enquanto profissional também convence. Ética, bom senso, cuidado, respeito, empatia. Mesmo quando eu não sabia, eu sempre fui muito empático. Mesmo quando eu não sabia do assunto, por exemplo. Às vezes chegava um cliente na loja perguntando coisas que eu não tinha nem ideia. Então eu usava da minha empatia com as pessoas, trazia as pessoas para próximo e a gente ia conversando. Eu falava, olha, eu não entendo, mas posso pesquisar e te dar no outro momento. Então, postura, empatia abrem muitas portas. Então, usem isso para a vida. Cuidem de seu visual. Não tem a ver com dinheiro, cuidado visual. Tem a ver com pesquisa, tem a ver com cuidados pessoais, né? Então, agora, homem, eu, quando eu uso barba, como que eu vou trabalhar? Como que eu venho aqui fazer um vídeo para vocês com a barba mal cuidada? Eu acho que isso é um descuido, isso é um desrespeito com a outra pessoa. Meninas, com a unha, né? Você não gosta de esmalte? Então pelo menos tenha a unha em dias, a cutícula tiradinha, né? Isso vem que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com cuidados pessoais. Nós da moda, a gente tem uma cobrança pelo mercado, uma cobrança visual. Não que você tem que ser o super diferente, não é isso, assim. Pra quem é, ok, sabe? A pessoa precisa segurar essa informação também. Mas seja um pouco mais descomplicado com o seu visual, seja um pouco mais descolado, mais ousado. Que as pessoas cobram um pouco disso. Então, se você usa o seu visual a seu favor, você consegue abrir portas também. Então, esteja, né, com empatia, com um visual bacana, né, de acordo com a sua realidade também. Porque não adianta também você vestir um personagem que não é você. É melhor o simples, bem feito, do que o negócio no personagem demais e você não segurar isso também. Então, cuidado visual não tem necessariamente a ver com o dinheiro, tem a ver com pesquisa, como eu disse mesmo, né? Autoconhecimento, que eu acho que isso é importante. Seja um bom ouvinte. Ah, tem aqui, né? Então, que é do observador. Então, observe, seja bom ouvinte, né? Seja neutro, porque tem uma questão de funcionários, às vezes que está infeliz dentro do processo. Ouça, mas seja neutro ali. Você está ali para contribuir e absorver. Melhore sua comunicação. Então, tem gente que é tímido, né? Tem dificuldade de verbalizar algumas coisas. Eu acho que não precisa ter medo, né, do seu chefe, das pessoas. Eu acho que se é uma coisa sincera e honesta, né, coloque isso pra fora. Eu acho que é importante, sim. E cuidado com o que você fala, o tom que você fala, né? Mesmo que você esteja de frente à pessoa, tome cuidado. Seja uma voz mais tranquila, uma empatia na voz também. A comunicação é extremamente importante. Você vai ver dentro da empresa que existem falhas, né, dentro do departamento e o outro. Então é importante ter essa comunicação dentro da empresa. E aí, se você vê essa falha, você já pode começar a direcionar, faça anotações, tira os 3 primeiros dias para você anotar coisas, né? Quando a gente recebe consultor de CBRA na empresa, a primeira coisa que eles fazem é só observar. Então eles observam, eles anotam, né? Então você pode observar muito, anotar, depois você pode dar uma devolutiva para o seu gerente, para o seu chefe. Esteja ligado no que acontece no mundo. Olha, isso é extremamente importante, principalmente com a internet, né? Eu acho que a internet a gente precisa usar a favor. Então é legal ver feed? Mas veja feed, veja postagem de pessoas que vão contribuir. É importante você ter sua vida pessoal, mas veja pessoas que você possa contribuir também, que vão contribuir com o seu conhecimento. Então rastreie, faça do seu Instagram uma coisa que te dê conhecimento, não só a futilidade das coisas. Acho que isso é importante. Então atento ao mundo, atento ao real, atento à economia, atento à política, né? Nós estamos falando aqui para você virar um político, mas entenda o mínimo, que eu acho que é importante, que isso influencia a moda também, influencia a convivência das pessoas também. Honre seus compromissos, seja pontual. Isso aí é uma virtude que, cara, você pode não ter conhecimento ali sobre as coisas, mas pontualidade, honrar seus compromissos, isso faz toda a diferença, né? Eu sou muito chato com horário, eu sempre fui muito chato com horário por conta disso, porque se você atrasa, você tá atrasando para uma empresa, atrasando para uma equipe. Então algumas coisas dependem muito do seu trabalho, do que você faz. Então isso é uma característica muito importante que... Ó, tem cachorro também, vocês estão vendo, né? Então é uma característica muito importante que a gente precisa levar às vezes pra vida, é isso. Então, né, anotem isso. Honre seus compromissos e sejam pontual. E se atrasar, avise com antecedência, que isso é importante também. Preciso como entregar um trabalho amanhã,
ou alguma pesquisa amanhã, não vou conseguir, avisa meu chefe, eu não vou conseguir para amanhã, dê a justificativa necessária, mas deixa a informação também, não deixa chegar na hora para poder avisar isso. Seja um bom líder. Esse eu acho bem desafiador, assim, porque tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com perspectiva, né? Mas, enquanto designer, eu acho que eu me sinto muito maestro, né? Shanti, na minha coleção que eu desfilei na Casa de Criadores, trabalhei com estagiários e dentro da UFG. Então, mais do que executar, eu precisei de ser um bom líder e maestro de todo mundo ali. Eu precisei tomar muitas decisões, muita coisa eu nunca tinha feito, nunca tinha experimentado. Então, aprendi limites dentro do processo. E seja um bom líder para você, para sua família, para todo mundo, né? Seja neutro, observe, dê as contribuições necessárias para que as pessoas te respeitem. Sempre seja neutro dentro do processo e empático com as pessoas. Olha, empatia é uma coisa que eu vou falar muito porque tem muito a ver comigo. Faça network, e isso também é pra vida. Eu acho que qualquer lugar que você esteja, qualquer curso que você esteja, faça network. O que é o network? Contar sobre você, pegar contatos também. Em toda palestra, em toda coisa, faça-se visto, né? Troque contato com as pessoas que às vezes não fazem parte do seu ciclo. Mais que você imagina, às vezes é bem importante. Meu ciclo de network, ele vai de motoboy, modelista, pilotista, silk, bordado, né? Então, assim, eu tenho toda uma rede por trás para que meu trabalho apareça. Para o meu trabalho aparecer, igual às vezes como eu sou freelancer, entrego produto pronto, eu preciso de uma cadeia de pessoas por trás para que isso, né, chegue no produto. Numa única peça, eu preciso de uma série de pessoas para que dê certo. Então, eu tenho contato com fornecedores, né? Uma série de coisas. Então, faça esses contatos, tenha esses contatos. Invista em algo seu. Esse invista em algo seu é um curso que você acha que é importante, né? Um direcionamento de matéria que você acha que é importante. Pesquise coisas que tenham a ver com você, né? Que seja, né, tem a ver com suas características. Eu, como tinha muita facilidade de trabalho manual, então eu segui mais por esse caminho. Meu trabalho sempre mostra desse manual, sempre tem design de superfície, sempre tem textura, porque faz parte da minha origem lá. Então, se você entende quem é você, esse percurso, né? Eu acho que é interessante para chegar nisso o investimento em você, em livros, cursos, né? Coisas que são importantes para você enquanto pessoa. Esse aqui, que é o número 13, eu acho que é extremamente importante porque isso aí é online, né? Cuide da sua imagem virtual. Vou fazer até uma pausa. Gente, é portfólio. Você tá ali, principalmente se sua conta for aberta. Você tá ali pra vida. As pessoas têm 5 segundos pra entender quem é você. Então, faça do seu Instagram, do seu Facebook, uma sequência do que você é, uma consequência do que você é. É muito ruim quando você tem um inverso, né, no Instagram, e às vezes você vai ver pessoalmente a pessoa não era nada daquilo. Ou às vezes o contrário, né, tipo, não tinha nada, quando você vê a pessoa tinha uma super bagagem por trás. Ou a pessoa tem uma imagem muito sensualizada nas mídias sociais, uma imagem muito polêmica. Então isso, cara, não sei se quer... Porque tudo é como você vai ser visto. Então, você quer ser visto assim? Então, né, eu acho que preciso coerência, bom senso, preciso de cuidado. Então, eu acho que o mundo virtual hoje ele é muito rápido. A pessoa clicou aqui e já tá sabendo quem é você, muito parte do que você é, pelo menos daquilo que você expõe. Então, expõe as coisas certas, expõe a sua vida na medida do possível. A não ser que você seja um digital influencer, você não precisa fazer tanta exposição. Então, entenda, né, faça isso, filtre, se precisar de apagar alguma coisa, apague. Para nós que somos da área de moda, né, eu disse que nós somos obrigados a ter uma imagem que são coerente. E faça disso, faça da sua vida virtual um portfólio para você. Agora, depois de Covid-19, vai ser muito mais importante as mídias sociais, porque a gente entendeu o quanto a gente se liga através do outro por isso, né? Por mais que eu esteja na minha casa sozinho, eu consigo dar uma aula porque eu tenho a internet que me ajuda nesse processo. Então, se atente a isso. Nossa primeira aula, então, é isso. A gente falou um pouco disso, eu contei da minha experiência, desse chão de fábrica de entendimento. Não vou falar ainda sobre avaliação, assim, no primeiro momento eu vou conseguir avaliar quem tá dando feedback. Vou pensar numa forma de saber que todo mundo abriu os vídeos e tal, né? Nisso, vou mandar um exercício pra gente ir entendendo também junto com esse vídeo. E aí a gente não tem datas de prova ainda, porque tá tudo muito instável, cada dia muda uma coisa.
Não foi à toa que eu estou em 2020 indo fazer uma coisa que eu sempre quis. Já dei cursos, já dei workshop, mas eu acho que transmitir conhecimento pra mim é muito importante. E é muito importante eu conseguir devolver aquilo que eu aprendi no mercado, né, que me fez diferença. Então eu fico feliz demais com isso. Obrigado, meninos. Eu acho que chegou um momento muito importante. Espero contribuir com o curso, espero que a gente consiga reabrir esse curso novamente. E que 2020 seja incrível, que a gente aprenda a sair profissionais melhores desse processo. Existe um momento que a gente fica meio, nossa, e agora e tal, mas isso tem que ser pouco tempo. Eu acho que a gente precisa pegar e seguir em frente com bastante velocidade, né? Então aproveitem, pesquisem, olhem, estudem, estudem, estudem. Estou aqui, o que vocês precisarem, mandem aí de dúvida. Vamos pensar juntos de como que a gente vai tirar essas dúvidas, se vai ser pelo Facebook, ó, pelo WhatsApp, por onde a gente vai se comunicar melhor. A gente faz uma lista de questionamento para eu responder também antes do próximo vídeo, né? Então, obrigado. Doido para conhecer vocês aí pessoalmente, ouvir as experiências, as histórias. Vai contribuir muito com a minha vida e espero contribuir com a vida de vocês também. Essa aula seria muito mais dinâmica, né? Porque a gente conversa, cada um daria uma experiência, eu entenderia um pouco do mercado, o que vocês vivem de realidade, né, de estágio. Eu imagino que deve ser muito dentro da área do jeans, enfim, dentro do processo do jeans. Mas que se tivesse a oportunidade, isso é muito ótimo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Agora que você que eles, né? Sigam, compartilhem. Mentira, não é pra fazer isso não. É só pra vocês mesmo. Eu abri uma conta só pra gente compartilhar esse conteúdo aqui. E espero ser o mais natural possível. Espero que tenha me feito. Tenha feito vocês me entenderem da melhor forma possível. E sejamos gratos, né, por todas as mudanças. Vamos sair ser humanos muito melhores desse momento do que a gente era antes. Eu creio muito nisso. E é isso, tamo por aqui. Tamo junto.